Olá, saudações a todos que estão assistindo esse vídeo. Essa é uma oficina oferecida através do edital 39/2021 do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, PROAC Editais. Essa oficina que eu vou oferecer se chama Gestão de Documentos em Produção Cultural e o meu nome é Vinícius Santino. E eu vou começar apresentando a minha trajetória para vocês, para que vocês entendam o motivo que me fez fazer essa oficina. De graduação, eu fiz um curso entre 2006 e 2009, que é o curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Eu fiz na Universidade Federal de São Carlos. E esse curso, ele, sinteticamente, ele dá meios, dá ferramentas, dá conhecimento para que esse profissional consiga captar, fazer registro, registrar, é, ter um controle, ter um sistema de organização e ter como disseminar dados e informações. Sejam essas informações no meio em que elas estiverem ou no suporte em que elas estiverem. Então, basicamente, é um curso voltado para essa gestão de informações que podem ser também documentos dos mais variados. Depois que eu me formei, saí da faculdade, eu comecei a ampliar o meu interesse pelas artes, começando a fazer alguns cursos básicos de teatro, isso só foi aumentando o meu grau de interesse até que eu fiz um técnico em artes dramáticas no Conservatório Carlos Gomes, em Campinas, que é onde eu moro, minha sede de trabalho. Com o tempo, né, após essa formação, meu interesse por teatro só aumentou e é, fez com que, hoje em dia, seja a minha principal fonte de trabalho. Eu fiz um estágio no grupo Os Geraldos, que tem sede aqui em Campinas também, e, e depois eu fui efetivado no grupo. Eu juntei essa minha experiência anterior com uma experiência de produção cultural, fazendo com que eu pudesse me relacionar com a forma de gerir esses documentos e registros e demais registros que a produção cultural exige para que a gente faça o nosso trabalho. Então, desde 2015, eu estou no grupo, eu sou ator e produtor do Grupo Geraldos. O Grupo Geraldos, ele existe há 15 anos, está fazendo 15 anos esse ano, e é um grupo também, sendo sintético, um grupo que tem origem de alunos egressos da Unicamp, mas que, com o passar do tempo, foram modificando a sua estrutura a partir dessas entradas de pessoas que foram alunos deles, como eu fui aluno de alguns deles, e essas pessoas captadas e fazendo parte desse projeto de estágio, elas começaram a fazer parte do grupo, né? Então, o grupo foi aumentando cada vez mais, assim, e hoje a gente tem cerca de 20 pessoas, e é um grupo que me faz muito feliz. É, então, para a gente continuar, a gestão de documentos, sinteticamente, ela tem a ver com esse registro de informações, a organização dessas informações através de algum sistema e a disseminação. Para quem você precisa repassar e de que forma você vai repassar essas informações. Vamos começar então com o registro. Num grupo de teatro ou num grupo, que isso também acho que vale como um grupo de dança,
e demais grupos artísticos, nós temos dados que são muito pertinentes ao nosso trabalho. Então, por exemplo, aqui tem eu estou citando alguns exemplos de onde essas informações importantes aparecem e como a gente precisa fazer o registro delas. Então, num processo de criação, numa montagem, a gente vai precisar ter, por exemplo, uma ficha técnica. A gente vai ter lá é, quem é o diretor daquela montagem, quem fez a luz, quem fez o som, caso hajam essas pessoas, quem fez o figurino, a maquiagem, quem é o elenco. Essa ficha técnica, ela é um registro desses profissionais que fizeram parte desse processo criativo. Outra coisa também que é um registro que pode aparecer, no caso do teatro, o texto, né, a dramaturgia escolhida, que tanto pode ser uma dramaturgia que já existe, como uma dramaturgia criada nesse processo, que também precisa ser redigida, e registrada para que, por exemplo, os atores tenham como recorrer a esse texto, né, para que a fala que a pessoa tenha que falar seja sempre a mesma, né? Não descaracterizando o texto a partir de não haver um registro para que ela possa verificar. Outra informação importante de registro dentro de um processo criativo de teatro, mas que também cabe muito bem a outros processos, é o rider técnico. Então, no rider a gente faz um mapa onde cabe a disposição do cenário dentro daquele palco, né, que é o mapa de palco, a disposição da luz, a organização da luz, que é o mapa de luz, e a disposição dos equipamentos de som, que constitui o mapa de som, né? Isso para citar alguns desses documentos que podem ser registrados nesse momento do processo criativo. Outras informações importantes, né, nesse processo de produção cultural, os contatos, as pessoas com que você entra em contato, seja, por exemplo, numa secretaria de cultura, nos órgãos do Sistema S, né, o SESI, o SESC, ou curadores de festivais. É muito importante você ter ter o registro dessas pessoas, manter um contato, assim, ter esse telefone fácil, o nome da pessoa, o e-mail, ter isso registrado para que você consiga recuperar esse contato rapidamente quando você quer, por exemplo, fazer uma venda do seu espetáculo, ou fazer ou procurar algum tipo de apoio para a construção do seu espetáculo. É muito importante ter esse registro, né? Isso pode até parecer uma coisa meio óbvia, mas eu já vi muitos grupos que não têm essa organização, que não têm esse controle, e isso acaba prejudicando o andamento do trabalho, né? Então, eu acho, por mais que seja óbvio, é muito importante ter clareza dessas informações, que são muito importantes você ter registro e controle sobre elas, para conseguir fazer um trabalho com mais qualidade e com mais eficiência. É, continuando a citar alguns exemplos, num grupo artístico, nós temos muitos gastos. No geral, a gente tem mais gastos do que entradas, né? Assim, e é muito importante a gente ter esse controle financeiro também para a manutenção do grupo. Ter como, inclusive, isso nos serve para saber aonde a gente está gastando demais e poderia ser menos, né? Esses registros servem para a gente poder comparar é, orçamentos,
orçamentos de lugares que oferecem algo, às vezes com menor qualidade, mas que está mais dentro do dinheiro que a gente tem naquele momento, e também para a gente saber quais gastos a gente vai ter para, por exemplo, se apresentar numa outra cidade, né? Fazer esse trabalho de orçamentos e de registro para a gente conseguir montar um orçamento dentro de um projeto de venda, em que a gente vai oferecer o nosso espetáculo para uma secretaria de cultura de outra cidade, por exemplo. Ou, às vezes, a gente também pode ser que seja uma oportunidade de se apresentar, mas que não vai entrar nenhum recurso. O recurso vai ser próprio do grupo. Então, precisa também ter esses registros claros para ver como tornar possível, né, essa empreitada, e sempre poder voltar a isso toda vez que você precisa passar esse tipo de ocasião de novo, né? Se você tem o registro de um orçamento assim que foi feito para uma cidade a X distância, por exemplo, quando você tem uma outra oportunidade, uma outra cidade que a distância é parecida, você já tem, por exemplo, uma base do qual se apoiar para ajudar na sua decisão. E aqui, finalizando, mais um exemplo muito importante de registro são as fotos, né, que é também uma forma muito importante de documentar o seu trabalho. Então, sempre que você estiver se apresentando, é muito importante esses registros para que você tenha um material para mostrar, para divulgar seu trabalho e para também auxiliar num projeto de venda, por exemplo. Eu acho que outra coisa também que não está aqui na nossa lista que é importante de falar é o clipping. Todas as notícias que saem do seu trabalho nos jornais, é muito importante que você recolha esse material também, registre isso. Hoje em dia é muito mais fácil que seja num site do que num material impresso, mas é muito importante que você tire, por exemplo, print dessas informações, e guarde com você, porque isso também é útil para te ajudar a divulgar seu trabalho e ajudar a fazer um projeto de venda. Então, eu vou passar aqui agora para organização desses registros. Isso é muito importante que vocês tenham clareza de que cada grupo tem uma personalidade própria, uma forma de organização própria, e que eu estou passando a minha experiência, né, que não é a, a, a mais acertada ou a melhor de todas, é só eu dividindo a forma como funciona para mim e como eu consigo ajudar o meu grupo a partir dessa minha experiência. E eu espero que, sinteticamente, isso que eu esteja passando para vocês dê uma luz, dê um primeiro passo para que vocês consigam formatar uma forma de organização própria de vocês e consigam mais qualidade, né? Consigam atingir um grau de qualidade e de eficiência melhor dentro do trabalho de vocês. Então, com relação à organização, é muito importante que vocês tenham clareza de categorias, né, de quais são as melhores categorias para o trabalho de vocês. Aqui dentro do Grupo Geraldos, a gente já se divide em setores, em setores, e cada setor faz uma parte do nosso trabalho de produção. Então, por exemplo, a gente tem a produção executiva, a gente tem a comunicação, a gente tem a captação, a gente tem a técnica, a gente tem a parte de criativa artística, que a gente chama de ateliê, e a gente tem a parte que trabalha com projetos. Cada uma dessas áreas
tem um representante, um responsável, e cada área se ocupa mais ou menos com a sua própria organização. Mas isso, dentro como um todo, já são categorias que nos ajudam a saber é, qual, é, qual é o arcabouço de cada área, né? Até onde começa uma e até onde termina a outra. Então, dentro de cada grupo, eu acho que cada grupo vai poder decidir melhor como se dividir, como se organizar e ver como cada setor consegue cuidar de uma determinada coisa. Aqui no Geraldos, então, eu vou falar um pouco agora de recursos que a gente usa para conseguir organizar todas as informações que são importantes para nós. Então, eu acho que é importante começar falando da nuvem, né? A nuvem, no caso, que a gente usa até hoje é o Google Drive. Então, para cada área, a gente tem um drive diferente, e acho que o legal do Google Drive é que ele permite que a gente compartilhe, né, de um drive com outro determinadas informações, que às vezes são pertinentes para mais de uma área, e inclusive criar atalhos, né? Então, dentro de uma pasta, você cria um atalho direto para o outro drive, para uma determinada informação que também é importante para o seu setor e não só para aquele outro determinado setor. Acho que hoje em dia existem outros, né? Existem, né? Tem o Dropbox, por exemplo, tem outros recursos de compartilhamento, mas eu só estou explicando que é esse o que a gente usa, porque a gente até hoje acredita que é o mais fácil, mais versátil para nos ajudar. No Google Drive, a gente tem uma separação, em geral, por cronológica, então, documentos, fotos, os clippings, projetos que a gente já executou, projetos de venda, eles costumam ser separados pelo ano em que eles foram feitos. Então, a partir do ano seguinte, a gente cria uma nova pasta e, dentro do ano, aí surgem outras categorias a depender do tipo de material que a gente está lidando. Então, por exemplo, fotos de um espetáculo, dentro da pasta do ano, vai ter, por exemplo, o festival em que ocorreu aquela apresentação, ou o local onde ocorreu aquela apresentação, e assim por diante. Quem foi o fotógrafo, né? No caso, é muito importante. No caso das fotos, a gente sempre citar quem é o fotógrafo, mesmo que seja de alguém do grupo, porque não é, também é uma no caso de uma pessoa dentro do grupo, é uma gentileza nossa, porque a gente está divulgando quem fez aquele trabalho, e no caso de uma pessoa de fora, é, 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 é uma coisa de ética de trabalho, né? A gente poder dizer que quem fez aquele trabalho para nós. É, dentro de, dentro de Geraldos, a gente trabalha muito com arquivos editáveis. Então, por exemplo, os arquivos Word, né, os arquivos Docs ou as apresentações, a gente deixa eles editáveis para que várias pessoas que trabalham no mesmo setor consigam manusear naquilo. E quando a gente chega num produto final, a gente chega ao arquivo que não é mais editável. Né? A gente fecha esse arquivo e também mantém registro dele para a gente poder lembrar, caso seja necessário, de para onde aquele arquivo foi enviado, se existe a necessidade, se existe algo naquele arquivo que poderia ter sido melhor, ou que a gente possa aproveitar aquela forma para para um outro tipo de trabalho.
né? A gente também trabalha muito com planilhas e acho que é uma das formas muito eficientes que a gente tem de controle de informações. Então, a gente tem planilhas, por exemplo, em que a gente registra todas as cidades por onde a gente já passou, em cada apresentação, o público que esteve nas apresentações, então a gente sabe, a gente tem um registro de todas as pessoas que já assistiram às nossas apresentações. A gente também tem um registro de todos os festivais que a gente já se apresentou, todos os teatros que a gente já se apresentou. Isso com o passar do tempo, isso se tornou muito importante porque a gente tem uma referência, né? Quando a gente tem que voltar para um lugar, a gente consegue ter fácil uma referência de como era aquele local, de como foi se apresentar ali, né? Quais foram problemas, se houveram. Isso é bem legal, assim, para da gente poder ter isso organizado e dinamizar ainda mais o trabalho. Eu estou citando aqui também links, porque nas próprias planilhas, por exemplo, a gente costuma colocar links de pastas do Google, por exemplo, do Google Drive, em que facilitando o acesso a uma determinada informação que a gente não lembra exatamente aonde está dentro do Drive. Então, eu posso colocar numa planilha é, o nome, né, de todas as pastas de fotos que a gente tem e o link. Aí a pessoa consegue visualizar essa lista e clicar e já ir direto para a pasta, sem ter a necessidade de ficar procurando a pasta dentro do Drive, às vezes com uma maior dificuldade. A gente também, a gente tem um registro, por exemplo, de todos os projetos que a gente já fez e todos os projetos que estão em execução hoje, a gente tem os dados, né? Quem é o proponente, o quanto foi captado, se ele está em alguma lei específica, quem está nos patrocinando. É importante a gente ter, claro, essas informações, né? E estar num lugar fácil para que isso seja é, rapidamente, é, rapidamente captado na hora que a gente precisa dessa informação para fazer uma determinada tarefa. Finalmente, eu vou falar da disseminação. A partir de toda esse registro e organização que vocês podem fazer com as informações pertinentes para o trabalho de vocês, vocês também precisam criar um processo de disseminação dessas informações. E isso começa internamente, não só externamente. Eu estou dando exemplo aqui, por exemplo, de cronogramas. Por exemplo, a equipe precisa saber quando uma equipe precisa fazer uma viagem para fazer um evento numa outra cidade, né? Voltando a esse exemplo, é importante que se faça um cronograma para saber que horas as pessoas vão sair, de que forma elas vão viajar, é, qual é o ponto de encontro na outra cidade, né? Com o endereço, informações pertinentes dentro desse cronograma para facilitar para que as pessoas tenham aonde recorrer sem elas precisarem ficarem, por exemplo, perguntando o tempo todo, né, essas informações. Aqui, voltando mais uma vez, o Rider Técnico é um documento de registro, mas também é de disseminação, porque ele serve para ser enviado muitas vezes para os teatros em que ou de mais casas culturais, né, onde vai ser executado alguma ação cultural. E é um documento, por exemplo, muito requisitado para festivais. É por isso que também está sendo citado aqui na lista dos festivais. Redes sociais é um ponto muito importante.
porque hoje em dia é uma das formas mais viáveis de disseminação do trabalho, né, do trabalho cultural. Então, a partir daí, as fotos, as informações mais bacanas do seu trabalho, que você queira divulgar, você usa as redes, então, e é importante você escolher uma forma clara, uma forma que possa ter uma estética bacana, para que você atraia também as pessoas a curtir seu trabalho, né? Faça com que elas conheçam o seu trabalho, curtam o seu trabalho e se interessem por conhecer mais e mais até chegar aí ao ponto de ir numa apresentação, caso elas nunca tenham ido, né? Então, as redes sociais, hoje em dia, são muito importantes, são esse canal de disseminação de informações é o top da balada. Aqui eu estou repetindo a questão do projeto de venda também, porque o projeto de venda acaba se tornando um documento que ele vai ser disseminado para conseguir uma venda, né, uma captação para uma apresentação, para um trabalho artístico. Então, a partir da formatação, a partir daquelas informações que foram registradas, que foram obtidas, né, com orçamentos. Muitas vezes um projeto de venda pode ter uma apresentação do seu trabalho, com fotos, uma apresentação de clipping, com uma apresentação de necessidades técnicas do seu trabalho, e esse orçamento, a partir dessa formatação, dessa organização desse trabalho, você cria um documento para ser disseminado para uma possível captação com secretários de cultura ou com demais órgãos possíveis de captação dentro do meio cultural. Eu falei bastante até aqui. Eu espero do fundo do coração que isso tenha sido de alguma maneira útil para você que está assistindo. Isso um resumo, né, uma coisa muito sintética de como eu consegui juntar, né, a minha formação com a produção cultural e criei algum tipo de sistemática de organização, de gestão para trazer mais qualidade e efetividade para dentro do meu trabalho e também conseguir ajudar meu grupo. Qualquer dúvida, podem me procurar nas redes sociais, é, Vinícius Santino no Facebook ou @issue.santo no Instagram. Podem me mandar perguntas, estou aberto a tirar qualquer dúvida. Meu e-mail também é vinicius_apms@hotmail.com. Muito obrigado e é isso. Tchau, tchau.